Oi, pessoal, tudo bom? Ai, quanto tempo que a gente não se fala, quanto tempo que a gente não se vê, tivemos um feriadinho aí, nesse intervalo. E vamos em frente, né? Pessoal, ó, nós encerramos a parte de sistemas, né? E o que a gente conseguiu aprender com sistemas? Bom, conseguimos aprender com sistemas que a margem de um sistema acusatório, alguns princípios são mais congruentes. É mais fácil a gente pensar, por exemplo, em ampla defesa, contraditório, presunção de inocência, devido processo legal, em um sistema acusatório, concordam? E eu digo isso por quê? Porque a gente viu que uma das características de um sistema acusatório é exatamente a imparcialidade do julgador. O julgador, ele não é aquele sujeito que irá acusar. Ele é alguém que está equidistante do caso penal. Ele não gere as provas. Vamos lembrar que o critério diferenciador entre um sistema e outro é exatamente a gestão da prova. Como consequência, considerando que num sistema acusatório a gestão da prova não fica a cargo do julgador, temos que o julgador seria um órgão imparcial, né? Então, o movimento de julgar seria apenas analisar o quê? As provas coletadas pelas partes. Como consequência também, a gente extrai que nesse diálogo, nessa análise equidistante, o juiz ele não vai ter ali em sua mente já convicções pré-estabelecidas. Logo, ele não pode considerar imediatamente o sujeito como alguém culpado, como alguém condenado, até a sentença final. E ela transite. Consequentemente, o que isso extrai? Presunção de inocência. Imparcialidade. E mais, vimos também que num sistema acusatório, os atos do processo são importantes. Então, num sistema acusatório, a gente tem que as alegações são feitas de maneira oral. Nós temos lá atrás, lembra no procedimento da accusatio, tinha um procedimento formal, né? Então existia forma no processo de um sistema acusatório. O que a gente consegue concluir? Conseguimos concluir que um sistema acusatório exige-se o quê? O devido processo legal. Porque existem formas que devem ser obedecidas, né? Isso extrai que a nossa Constituição privilegia, a nossa Constituição brasileira privilegia o sistema acusatório. Por outro lado, vimos que um sistema inquisitório é muito ainda presente no nosso Código de Processo Penal. A exemplo do artigo 155 e 156 do nosso Código de Processo Penal, abram lá, acompanhem, que lá vai dizer da possibilidade de que o juiz diligencie, que o juiz indefira provas consideradas irrelevantes ou meramente protelatórias e que ele requeira provas de ofício. Veja, se o juiz está requisitando provas de ofício, ele está gerindo a prova também, né? E a gente viu que um critério diferenciador de um sistema e outro fica muito baseado no quê? Na gestão da prova. Então, muito embora o nosso Código de Processo Penal tenha essas diretrizes um pouco mais com características de um sistema inquisitorial, a nossa Constituição, e é só pegar o artigo 5º, a gente já consegue concluir várias características, já conseguimos visualizar várias características absolutamente congruentes com um sistema acusatório, tá? Então, existe sim essa discussão a respeito disso, né? A respeito dessa
incongruência que nós temos da nossa Constituição e do nosso Código de Processo Penal. E como na prática iremos trabalhar com isso? Ora, precisamos ler o nosso Código de Processo Penal sempre à luz da Constituição. Então, se em algum momento o nosso Código de Processo Penal nos der uma diretriz diferente do que diz a Constituição, evidentemente, devemos nos guiar pela Constituição. Sempre. Beleza? Feito essa introdução, vamos então trabalhar com os nossos princípios, que nada mais são do que fundamentos do nosso processo penal. Primeiro princípio. Eu falo que esse princípio, ele é um gênero, do qual virão vários subprincípios. Então, esse é o gênero, do qual outros princípios serão as espécies, tá? Princípio da jurisdicionalidade. Nula pena, nula culpa, sine indício. O que isso quer dizer? Não haverá pena, não haverá culpa sem processo. A própria existência de um poder judiciário vem daqui, do princípio da jurisdicionalidade. O fato de se exigir que um órgão alheio às provas julgue determinada pessoa que supostamente cometeu determinado crime, advém da necessidade da separação de um órgão acusador de um órgão julgador. Isso que vai dizer o princípio da jurisdicionalidade. Nós precisamos de um órgão separado que julgue o caso penal e aquela pessoa, tá? E nesse sentido, não basta, portanto, termos apenas um juiz. Não é o fato do quê? De ter um juiz, ó, que eu coloquei aqui. Não basta ter um juiz. É muito mais do que isso. A gente exige que esse juiz ele seja imparcial, natural e comprometido com a eficácia das garantias constitucionais. Não basta eu ter um órgão separado da acusação para me julgar, se esse órgão não é comprometido com a eficácia das garantias constitucionais, tá? Então, a existência de uma sociedade que entende que as pessoas mereçam ser julgadas por um órgão separado daquele que acusa, advém da necessidade de que esse órgão, tá? Então, a magistratura seja independente, que tô começando aqui pelo C, independente. Por quê? Gente, a magistratura, o poder judiciário, ele não fica à mercê de qualquer outro órgão. Ora, nós temos órgãos tão divididos, né? A repartição dos poderes. A repartição dos poderes. Nós temos isso de maneira dividida. E temos isso de maneira dividida para que um órgão não interfira no outro. Lógico, existe o controle, evidentemente, de um órgão sobre outro. Vocês viram isso em direito constitucional. Mas as funções são exclusivas daquele órgão. A magistratura é um órgão absolutamente independente, assim como todos os outros órgãos são. Isso significa, em termos práticos, que a magistratura, ela não é um órgão do Poder Executivo, tampouco fica submisso ao Poder Executivo. Assim como não fica submisso ao Poder Legislativo. Professora, mas a magistratura edita súmulas? É lógico que sim. Faz parte disso? Sim. Lógico, evidente. Mas isso faz parte da sua função ali, lá em cima de manutenção da compreensão dos julgados. Consolidação de entendimentos feitos por eles.
significa que a magistratura, ela não é nem polícia, nem Ministério Público, nem judiciário. Ela não é nada disso. Qual é o maior problema que a gente vê na prática quando a magistratura se acha um órgão de segurança pública? Magistratura não é órgão de segurança pública. Não é. Não cabe à magistratura combater as coisas. Combater. Porque ela não é órgão de segurança pública. Ela está ali para julgar. Da mesma forma que ela não pode ficar ali na dependência de interferências externas. É um órgão independente. Ela não pode ficar na dependência do clamor popular. Ela não pode ficar na dependência da compreensão que a mídia faz dela. Tampouco de interferências do poder executivo sobre ela. E aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque nós sabemos que sim, os maiores cargos do poder judiciário são eleitos pelo poder executivo. Só que a função de julgar jamais vai poder ser influenciada por isso. Sob pena de você desnaturar o princípio da jurisdicionalidade. O princípio da jurisdicionalidade não basta que eu tenha o poder judiciário, mas que o poder judiciário seja um órgão independente. Isso é muito importante, tá? Além disso, a gente precisa entender que pressupõe que a jurisdicionalidade traz exclusividade ao poder jurisdicional. Ou seja, é só o judiciário que pode julgar. Professora, mas existe ali os crimes de responsabilidade são julgados pelo legislativo. Sim, a lei trouxe essa possibilidade. Mas aí são crimes de responsabilidade. Inclusive, entendendo que quem tem exclusividade é o poder jurisdicional, a lei precisou trazer expressamente essa possibilidade, que os crimes de responsabilidade sejam julgados pelo legislativo. E aí, por todo aquele procedimento que existe. Então, é tanta a exclusividade do poder jurisdicional de julgar os casos que necessitou expressamente a lei dispor a respeito dos crimes de responsabilidade, tá? Então, não existe aqui vingança privada, pessoal. Não pode. A partir do momento que entendemos que vivemos em uma sociedade civilizada, não é possível mais a vingança privada. Então, elegemos o poder judiciário para que ele compreenda de maneira imparcial e exclusiva as provas concretadas daquele caso penal e julgue de maneira independente, tá? Então, apenas quem julga é o poder judiciário. É isso que diz a exclusividade do poder jurisdicional. Direito ao juiz natural, entendam. Juiz natural significa o juiz cuja competência está disciplinada na Constituição. Eu não posso ficar criando juízos. Não posso ficar criando por aí tribunais de exceção. A competência do caso penal deve estar disposta na Constituição, tá? Exclusiva submissão à lei, importante. Sim, o judiciário é aplicador da lei. Lógico que ele tem a discricionalidade, com certeza. Mas ele é submisso à lei. Ele não cria lei porque ele não é poder legislativo. Então, ele é, sim, submisso à lei. E, principalmente, a lei constitucional. Sempre no conflito entre lei infraconstitucional e lei constitucional, sempre vai prevalecer a lei constitucional. Indeclinabilidade da jurisdição. Ora, ele não pode chegar lá e falar assim, eita, esse caso não quero julgar. Ele não pode declinar, né? Então ele fala, isso daqui tá muito difícil isso daqui. Ou tô abarrotado de trabalho, vou passar para outra comarca isso daqui. Enfim, não, logicamente que não, né? Então ele não pode declinar da sua jurisdição. Beleza? Vamos então pro nosso... Opa! Ei, vamos? Vamos então pro nosso primeiro subprincípio, tá? Então, tem o princípio da jurisdicionalidade, do qual vai derivar subprincípios.
né? Então, o princípio do juiz natural. Pessoal, primeiro ponto que eu trago aqui. Juiz natural não se confunde com a identidade física do juiz. O que é a identidade física do juiz? Identidade física do juiz é aquele julgador que participou da instrução, ou seja, que esteve presente na audiência de instrução e julgamento. Esse é o juiz que vai julgar o seu caso. Para quê? Para que você tenha uma segurança que não fique o tempo inteiro trocando de juízes. Se você foi lá e prestou depoimento perante aquele juiz,